nossa primeira atividade está na página 43. Acompanhe comigo. Organize as ideias. Vamos lembrar o que já foi estudado sobre a Idade Média neste volume? Para isso, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Letra A. A Idade Média é a designação dada por historiadores para um longo período da história ocidental, situado entre a invenção da escrita por volta do século IV, milênio antes de Cristo, e a queda do Império Romano no século V. Falso, esse período aí é a Idade Antiga, né? Então a primeira é a letra F. B. Com o declínio do Império Romano do Ocidente, ocorreram grandes deslocamentos de pessoas para as regiões urbanas da Europa Ocidental. Também é falsa, né? Antes mesmo do Império Romano entrar em declínio, né? As invasões já aconteciam. Letra C. Na Europa Ocidental, durante a Idade Média, predominou o feudalismo, um sistema de organização social, político e econômica. Sim, verdadeiro. D. A sociedade feudal estava dividida em 3 ordens: clero, nobreza e camponeses. Também está verdadeiro. E. Com o renascimento comercial e urbano, extinguiu-se a sociedade de ordens, pois nobres e servos formaram a burguesia. Falso, servos não faziam parte da nobreza, né? Não fazia parte da burguesia. F. A crise que ocorreu no século XIV foi marcada por fome, peste, guerra e revoltas que acometeram a Europa Ocidental. Sim, verdadeiro. Então ficou F, F, V, V, F e V, certo? Próximo. Reescreva nas linhas a seguir as alternativas falsas, alterando-as de modo que se tornem verdadeiras. Vamos lá. A letra A ficará assim: a Idade Média é a periodização histórica correspondente ao intervalo de tempo situado entre a queda do Império Romano do Ocidente em 476 e a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos no ano de 1453. Vamos lá repetindo, a letra A ficará assim: a Idade Média é a periodização histórica correspondente ao intervalo de tempo situado entre a queda do Império Romano em 476 e a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos no ano de 1453. B. Com o declínio do Império Romano do Ocidente, os grandes deslocamentos populacionais ocorridos na Europa Ocidental se deram em direção ao campo, à zona rural. Vamos lá, letra B ficará assim: com o declínio do Império Romano do Ocidente, os grandes deslocamentos populacionais ocorridos na Europa Ocidental se deram em direção à zona rural. E a letra E, que também é falsa, ficará assim: o surgimento da burguesia não extinguiu a sociedade de ordens. O surgimento da burguesia não extinguiu a sociedade de ordens. Certo?